Amados irmãos, eu sou o Anderson e eu gostaria de gravar esse vídeo falando sobre oração em outras línguas. Minha palavra diz: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Se você orar em outras línguas e não parar de orar, você vai estar se construindo. A palavra edificar significa construir algo, como se estivesse construindo, se edificando, levantando. Então, quando você ora em línguas, você está orando, Você está orando a pessoa que você precisa ser, a pessoa, o caráter certo, sabe? O chamado, a unção, sabe? Você está orando aquilo que precisa ser orado, você está se edificando. E uma das coisas que a oração em línguas também faz é orar a vontade de Deus. Quando você ora em outras línguas, você está orando o que Deus planejou para você. Deus, ele tem planos para você, sabe? Ele tem planos que precisam se cumprir. E o que você tem que fazer é orar em outras línguas. Mas por que orar em outras línguas? A Bíblia diz que o Espírito intercede, sabe? Ele intercede porque não sabemos orar como convém. Então, se você não sabe e eu não sabe, se eu e você não sabemos orar, Ele vai orar, Ele vai interceder. Como? E aí, lá na carta aos Efésios, se eu não me engano é Efésios 6,18, fala que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar em línguas. Como assim orar em línguas? Eu posso te provar. Lá em 1 Coríntios 14,14, fala que se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, ora de fato. Então, orar em línguas é orar no Espírito. E como assim? Eu vou viver o plano de Deus se eu orar em línguas? Sim, porque se você perceber em Atos, quando os discípulos esperaram pela promessa, você vai perceber que quando o Senhor veio, o Espírito veio, ele trouxe consigo uma linguagem sobrenatural. A palavra vai dizer que todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Ou seja, a igreja primitiva experimentou mais do poder de Deus, mais dos planos de Deus ao orar em línguas. E o apóstolo que escreveu também a carta de Coríntios, ele falou que eu dou graças ao meu Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Eu falo mais em línguas mais do que todos vós. Se ele falou isso, ele passava o dia orando. Se eu chegar em uma igreja e falar assim, eu oro mais que vocês todos, é porque eu passava o dia orando. Então, o apóstolo que escreveu a carta aos Coríntios, ele orou muito em línguas. E se você ver, esse mesmo apóstolo é o que escreveu a maioria do Novo Testamento. Então ele foi um homem que soube o que ele recebeu, ele teve a revelação daquilo que ele recebeu. E o próprio Jesus diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós. Então o que foi que eles receberam? Línguas para falar. E aí que está, é uma promessa. O apóstolo Pedro falou que a promessa é para vós outros. E antes disso, dele falar isso, ele falou: recebereis o dom, Ele falou ali: arrependei-vos, Ele mandou o povo se arrepender para que recebesse o dom do Espírito. Qual é esse dom? Falar em outras línguas, que o profeta Joel profetizou e que foi derramado em Atos 2. E agora, irmãos, se você vê a prática desse dom que vai fazer na sua vida, quando você ora em línguas, você está permitindo que os planos de Deus se cumpram na sua vida, irmãos. Porque se você orar só em português, eu não estou proibindo de maneira nenhuma, mas se você orar só em português, muitas das vezes você não vai saber o que orar. Muitas das vezes você não vai saber a vontade de Deus para a sua vida. Mas se você entregou na mão de Deus já em português, mas se você começar a orar em línguas, irmãos, o plano de Deus, a vontade de Deus vai vir para a sua vida. Porque não é você que está orando. Você está emprestando sua boca para o Senhor e Ele está orando os planos dEle para a sua vida. E Ele sabe. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe, nos momentos de fraqueza que você precisa de força. Ele sabe tudo do seu futuro. Então, quem é que ora melhor? Eu ou o Senhor? Claro que é o Senhor. Ele ora melhor, então eu deixo tudo na mão dele e eu começo a orar em línguas, porque quando eu oro em línguas, os planos deles vão se cumprir, dele vai se cumprir, as promessas que ele me fez vão se cumprir. Olha a importância da oração em outras línguas. Ah, mas é só aquelas pessoas que são santas demais que recebem. Não, 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 não. Se você já nasceu de novo, você já está apto para receber esse dom. Esse dom não é para as pessoas perfeitas, esse dom é para as pessoas que querem se aperfeiçoar,
querem andar em santidade, sabe? E esse dom é um presente de Deus, sabe? É um presente de Deus, principalmente para aquelas pessoas fracas, para aquelas pessoas que querem vencer, sabe? Vencer o pecado, vencer as coisas erradas. Esse dom é para você. E se você orar em línguas, você vai conseguir sair disso. Você vai conseguir sair de fraquezas que você não saía com esforço carnal, com esforço do homem. Você vai sair pelo poder do Espírito. Então, esse vídeo eu vou ensinar como você receber. E uma coisa, acesse aí o canal do apóstolo Danilo Campos. Através dele, muitas pessoas foram batizadas, muitas pessoas estão recebendo as línguas. E uma coisa que você pode perceber no canal dele é que ele ensina Marcos 11:24, como ele recebeu, né? Ele recebeu através de a oração que Jesus ensinou, que você pede, crê que recebeu e você começa a falar, porque é você que fala. O texto fala que todos foram cheios e começaram. Quer dizer que o Espírito encheu, colocou lá as línguas e eles começaram a falar. Então, você pode começar a falar. Você pode, sabe, pedir para Deus, Deus me batiza, as línguas já estão aqui, pronto. Comece a falar, porque é assim que fala. É assim, sabe, Deus não vai pegar você e fazer você de marionete. Não, é você que fala. É você que fala pela fé, mesmo sem saber o que vai sair. Fique com esse vídeo em nome de Jesus.